Pois não, doutora Marilda. Começamos com a senhora, pelos impugnantes Partido Novo e outro. Prazo é de 10 minutos. Excelentíssimo senhor ministro relator, ministra presidente, procuradora-geral eleitoral, demais ministros, o Partido Novo começa a sua sustentação abrindo mão do seu prazo de impugnação à contestação. Como se trata de uma questão exclusivamente de direitos, não prejudica eventual recurso, caso o registro seja deferido. E o faz porque a busca do Partido Novo é pela estabilização desse processo eleitoral. O impugnante não acredita que a nossa Constituição permite que a estabilidade do processo eleitoral fique à mercê do voluntarismo de um único candidato. E o primeiro argumento que sustenta nesse sentido prejudica os demais, que é a aplicação do artigo 77, parágrafo 4º da Constituição. Na compreensão do impugnante, é a data do registro de candidatura que marca a aferição das condições de elegibilidade e das inelegibilidades dos candidatos a presidente da República. E por que a condição do presidente da República é diferente o afasta dos precedentes dessa corte, de prefeitos, de vereadores e de governadores? Por uma questão que não é simples. O presidente da República é chefe de Estado e chefe de governo. É por isso que a Constituição, lá no artigo 77, parágrafo 4º, trata dos casos em que impedimentos legais, morte e desistência fazem com que uma surpresa acometa a eleição presidencial. A eleição não se esqueceu disso e não tratou disso só para o segundo turno. Ela tratou para o segundo turno porque o segundo turno precisava de um mecanismo de solução, que era chamar quem tem mais votos no primeiro turno. Mas veja que o parágrafo 4º diz que impedimentos legais, morte e desistência que antecedam a votação do segundo turno. Não é possível que um candidato que tenha um impedimento legal anterior ao registro de candidatura participe do processo eleitoral. Aliás, a Constituição não cogita esta possibilidade. Ela trata essa possibilidade como algo que nunca acontecerá. Que um candidato que ou morreu, ou que desistiu, ou que tem um impedimento legal, chegará ao dia da eleição e poderá ser eleito. Caso fosse aplicado o entendimento que o candidato pretende, que é a aplicação de um fato superveniente, uma eventual suspensão da sua inelegibilidade até a data das eleições, ou até a data da diplomação, que seria pior, nós teríamos a possibilidade de um candidato com impedimento participar do processo eleitoral, que é exatamente o que a Constituição não permite no artigo 77, parágrafo 4º. E por que o faz? Porque o nosso sistema é presidencialista e a eleição do chefe de Estado e chefe de governo, ela não se submete ao voto de desconfiança do parlamento. E, portanto, as nossas eleições precisam ser estáveis e não sujeita ao voluntarismo de um candidato, que ajuiza o seu pedido de suspensão de inelegibilidade quando quer, que não ajuiza se não quer, que vai ao órgão que pretende, ou que substitui a sua candidatura sem sequer fazer pedido nenhum, que sustenta desde o início que seria possível. Caso essa corte, portanto, compreenda que a data de aferição do registro, de condições de elegibilidade e inelegibilidade é a data do registro, todos os demais argumentos estão prejudicados, porque no dia do registro de candidatura, o candidato possuía uma inelegibilidade flagrante, que era a condenação criminal por órgão colegiado, numa das hipóteses da linha E, 1 a 10. Mas não é só. Vamos imaginar que essa hipótese e esse fundamento seja superado. O que o candidato argumenta? Que ele poderia, então, após o registro, levantar uma liminar, conseguir uma liminar que suspendesse a sua inelegibilidade. E essa liminar, ela aconteceu não nos órgãos do Brasil. E por que não, ele diz? Porque o TRF4 teria atrapalhado, ele teria demorado muito no julgamento dos processos e não teria remetido os autos para o STJ, para o STF. Isso, contudo, não é o que a gente vê lá no processo criminal, no evento 326, quando o TRF4 vai remeter cópias dos autos para o STJ e para o STF, mas o candidato recorre da remessa dos autos para o STJ e para o STF e diz, não, eu não quero que remeta os autos. E aí, então, o TRF, ele reconsidera essa decisão de remessa e o faz considerando o seguinte, tudo bem, vou respeitar o princípio dispositivo, o direito é seu, você vai ao STJ e ao STF fazer a sua postulação. E o candidato diz,
eu não vou porque isso prejudica o meu direito, porque eu vou antecipar o julgamento. Bem-vinda ao mundo da isonomia, que ele tanto sustenta. Na condição de presidente da República, de chefe de Estado e chefe de governo, ele está numa situação diferente dos demais. É por isso que a Constituição o trata de forma diferente. Mas já que ele quer aplicar o 16A e o artigo 10, parágrafo 11, o artigo 11, parágrafo 10 da Lei 9.504, que então se coloque na posição de todos os outros candidatos e faça a postulação de efeito suspensivo, já que se sente tão injustiçado. Mas essa postulação não veio. O que apareceu como sustentação para o 16A, para o 26C da Lei Complementar 6490? Uma liminar, uma suposta liminar do Comitê da ONU. E o candidato defende que essa decisão teria efeito vinculante suficiente para atender os termos da Lei Complementar 6490. Não é uma única razão pela qual o candidato defende essa eficácia vinculante, mas também não é uma só razão pela qual o Partido Novo defende que essa decisão não se aplica a esse caso, ainda que ela tenha efeito vinculante no âmbito interno do Brasil. E por quê? Em primeiro lugar, nada mais irônico do que o presidente que não promulgou o protocolo facultativo de proteção dos direitos humanos precisar dessa promulgação. E foi exatamente o candidato, quando presidente da República, que não promulgou o protocolo facultativo para justamente exercer o seu direito individual de recorrer aos comitês de direitos humanos. E compreende a impugnante que a doutrina, de fato, que sustenta a aplicação imediata desses protocolos, ainda que não haja promulgação, com fundamento no artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição. Mas acontece que, até então, não é essa a jurisprudência do Supremo, num famoso precedente já tão citado do ministro Celso de Mello, que exige a promulgação para a eficácia interna dos acordos internacionais. Isso não quer dizer que ele não tem eficácia, que ele não vale a nada. Ele vale no âmbito internacional, mas no âmbito interno não. E por quê? Porque o presidente da República não pode ser submetido a uma norma que vai derrogar inúmeras regras do ordenamento jurídico sem que isso passe por ele. Demora a tramitação do decreto legislativo. Desde a assinatura do pacto até essa tramitação, o presidente da República muda. E ele vai se sujeitar à alteração de toda a ordem jurídica sem que isso tenha passado por ele. Tudo bem que o faça por emenda constitucional, como também se autoriza para pactos de direitos humanos, o que não foi o caso. Mas, muito bem, vamos partir do pressuposto de que esse protocolo ele é válido mesmo no âmbito interno e, independentemente da promulgação, ainda assim, ele não suspende a inelegibilidade do candidato. E por quê? Porque esta decisão, em primeiro lugar, está muito longe de atender os termos do artigo 26C da Lei Complementar 6490. Seria preciso ignorar o artigo 26C, que exige decisão do órgão colegiado responsável para julgar o recurso do candidato. E o Comitê de Direitos Humanos da ONU, por mais respeito que mereça, não é um órgão colegiado com competência para julgar o recurso do candidato, seu recurso criminal. Mas não é só isso. O órgão, ele próprio reconhece que ele tem uma competência opinativa. E isso está expressamente consignado no artigo 92 do seu regulamento, que diz que ele vai comunicar ao Estado a sua opinião sobre isso. O professor Celso Laffer muito bem esclarece que a competência do órgão é exclusivamente opinativa, é um conjunto de peritos que avaliam a possibilidade de haver violação dos direitos humanos. E o próprio órgão reconhece que essa violação não aconteceu ainda. O que ele propõe é que o Brasil avalie o caso concreto para que essa violação não ocorra. Vejam bem, é exatamente o que nós estamos fazendo aqui hoje, avaliando a situação do candidato para que não haja violação aos seus direitos humanos. Por que isso acontece? Porque esse órgão, ele nem sequer tem a competência para fazer essa avaliação, porque os recursos no Brasil não acabaram. Pelo artigo 2º do 2º protocolo, caso sejam válidos, os recursos no Brasil precisam ter se encerrado e, portanto, ele não pode ter eficácia vinculante para o nosso sistema. Mas ainda que nós ultrapassássemos isso e fôssemos aplicar o pacto
Internacional de Direitos Civis e Políticos ou a Convenção Americana de Direitos de Proteção aos Direitos Humanos, ainda assim ele não teria razão. É preciso observar que o único caso em que os pactos internacionais eles acolhem a inelegibilidade como válida é o caso de condenação criminal. E eu concluo, presidente, a discussão que se faz aqui é se essa, condenação é transitada em julgado ou não, o que a Corte de Direitos Humanos não exige. Com todo respeito ao candidato e a vossas excelências, livre no Brasil tem que ser escolha do eleitor. Mas essa liberdade só será real quando, de uma vez por todas, a gente eliminar a profissionalização da história mal contada. E é exatamente o que acontece aqui. É por essas razões que o Partido Novo pede o indeferimento do registro de candidatura. Muito obrigada. Obrigada, doutora Marilda. Concedo a palavra ao doutor Tiago Aires, também pelo prazo de 10 minutos, que falará pela impugnante coligação Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssima senhora procuradora-geral eleitoral, excelentíssimos senhores ministros, senhor relator. Aqui não se discutirá a dimensão política de quem quer que seja. Aqui não se fará juízo de valor com relação a qualquer pessoa. Aqui e daqui somente se fará uma única pergunta: o quanto levamos a sério a nossa Constituição? O ministro, poeta Carlos Aires Brito, em sua teoria da Constituição, narra uma conversa que teve com o seu filho. E o mesmo perguntava: papai, Deus pode tudo? Ao que o ministro de pronto respondeu: sim, meu filho, Deus pode tudo. E na sequência reformulou a sua resposta: aliás, Deus pode tudo, menos deixar de tudo poder. E a partir daí ele moldou a sua teoria do poder constituinte originário e também na linha de Conrad Hess da própria força normativa da Constituição. A Constituição Federal fez uma opção clara pela preservação da moralidade no exercício dos mandatos, considerada a vida pregressa dos candidatos. Daí porque, senhores julgadores, que não há possibilidade alguma de deferimento do pedido de registro de candidatura do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, haja vista que o mesmo não consegue superar a causa da inelegibilidade consistente na condenação por crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, mantida esta condenação da 13ª Vara Federal pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Vejam, senhores julgadores, que não há mesmo que se falar que teria havido violação à noção do princípio da presunção de inocência. Aqui nós estamos claramente diante de um caso de ponderação de princípios. E isso já foi profundamente discutido por ocasião da ação direta de inconstitucionalidade 4578, em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da Lei Complementar 135 de 2010, que alterou a Lei Complementar 64/90. Vejam que essa Lei Complementar 64/90, ela concretiza valores constitucionais relevantíssimos. E não há como, bem destacou o ministro Tarcísio, se interpretar o direito em tiras. Aqui não é de se discutir se tem maior peso o princípio da presunção de inocência ou a da preservação da moralidade no exercício do mandato, mas sim qual deve prevalecer no caso concreto. Vejam que é tão cristalina esta ideia que, fundamentalmente, o argumento maior que apresenta o impugnado é quanto a uma manifestação intermeasure do Comitê de Direitos Humanos da ONU, em que se deseja, a partir dessa manifestação, que se realize uma fissura
em todo o sistema constitucional e, mais do que isso, no próprio processo eleitoral. Como se fosse possível etiquetar toda a jurisprudência deste tribunal na prateleira de Bauman como uma jurisprudência líquida. Evidentemente que isso não é possível, senhores julgadores. Este tribunal defende a jurisprudência desta Corte. Não é possível que o impugnado deseje que o tribunal pare para formular uma solução tópica e praticamente exclusiva para a sua pretensão. É evidente que aqui se respeita as manifestações dos órgãos internacionais, mas não é possível que se imagine que estes órgãos devam governar, plasmar o comportamento dos nossos agentes interpretativos, dos nossos tribunais. É exatamente o contrário. Cabe ao nosso ordenamento jurídico, a vossas excelências, aferir o desenho conforme o nosso direito interno àquelas manifestações internacionais. Sem falar que, como lembrado desta tribuna pela colega Marilda, não houve a promulgação do decreto presidencial no que diz respeito a esse protocolo facultativo ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Daí porque não tem validade e não está apto a produzir os efeitos, não ao menos no ambiente interno, mas sim no ambiente internacional, por evidente. Senhores julgadores, nós vivemos em uma democracia já com algum grau de maturidade. E eu posso dizer, ministro Luiz Roberto Barroso, que nesse cenário nós podemos muito, todos nós podemos muito. Diria até, podemos tudo. Contudo, esse muito e esse tudo jamais poderão significar a contrariedade da própria Constituição. É da jornada de todo ser humano administrar os nãos da vida. Não basta desejar algo muito. É fundamental que esse querer coincida com os nossos valores e com a rigidez constitucional. Por mais que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deseje ser candidato a presidente da República, a Constituição não pensa, não admite tal pretensão. Daí porque, senhores julgadores, é que se requer seja julgada procedente esta impugnação com consequente indeferimento do pedido de registro de candidatura do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Pela atenção, muito obrigado. Obrigada, doutor Tiago. Passo a palavra para a eminente doutora Raquel Dodge. Excelsa Corte, cumprimento novamente Vossas Excelências e os presentes. O Ministério Público Eleitoral comparece a essa Corte reiterando a impugnação que fez ao pedido de candidatura e os pareceres que deu no processo. Nesta oportunidade, dividirei minha manifestação oral em 3 tópicos, procurando realçar alguns dos aspectos já trazidos aos autos. O primeiro tópico diz respeito aos limites da competência dessa Corte. O segundo, qual é a lei vigente e aplicável a este caso concreto. E no terceiro tópico, se foi observado o devido processo legal. A Justiça Eleitoral, esse é o primeiro tópico, enfeixa 3 funções simultâneas. Ela administra as eleições, julga as lides eleitorais e regulamenta as eleições. Enquanto administradora das eleições, é na Justiça Eleitoral que é feito o registro dos candidatos para as eleições. Quando nesse registro há uma lide eleitoral, a exemplo de uma ação de impugnação de registro de candidatura, é na Justiça Eleitoral que se solve esta lide. O candidato pode ou não ser registrado. Todavia, a diminuta e célere fase de registro de candidatura não reabre a revisão integral pela Justiça Eleitoral de decisões tomadas em outras instâncias do Poder Judiciário, causadoras, por exemplo, de inelegibilidade. A lide eleitoral de registro diz respeito a se estão ou não atendidas as condições de elegibilidade e ausentes causas de inelegibilidade. Nada mais. Essas condições e causas são, na sua maior parte, externas à Justiça Eleitoral. Assim,
descabe à Justiça Eleitoral revê-las e rejulgá-las. A Justiça Eleitoral lida com as consequências da inelegibilidade, não controla os fatos que produziram a perda da capacidade eleitoral passiva. Ou seja, o que o Tribunal Superior Eleitoral é chamado principalmente a fazer hoje é apreciar se o candidato que teve seu registro impugnado atende ou não os requisitos legais para uma candidatura factível e viável. Como se pode apreciar nos autos das impugnações, a resposta é não. O candidato tem condenação criminal por órgão colegiado e a candidatura esbarra, portanto, na lei de inelegibilidades. Como candidato inelegível, contesta as impugnações feitas. Qual o fundamento em que ele sustenta a sua elegibilidade? Há uma contestação bastante extensa, mas todo o conteúdo de defesa orbita ao redor da existência de um provimento a seu favor, oriundo do Comitê de Direitos Humanos, que no Sistema Internacional de Direitos Humanos zela pela observância do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que o instituiu. E aqui o segundo tópico desta manifestação oral. Esta norma, este pacto, é aplicável por esta Corte, é lei vigente e, portanto, invocável para amparar o pedido de registro? E a resposta é também negativa, por duas razões. Em primeiro lugar, em decorrência de vetusta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e aqui invoco por todas o precedente no agravo regimental em carta rogatória 8279, de 17 de junho de 1998, no qual havia um pedido da República da Argentina para fazer um exequatur, cumprir uma decisão no Brasil. O ministro Celso de Mello, relator deste pedido, sustentou que a decisão na qual ele se amparava era um tratado internacional que não havia sido internalizado como lei doméstica. E para que isso ocorresse, disse o ministro Celso de Mello, a recepção dos tratados internacionais em geral e dos acordos celebrados pelo Brasil depende, para efeito de sua ulterior execução no plano interno, de uma sucessão causal e ordenada de atos revestidos de caráter político-jurídico, assim definidos. Em primeiro lugar, deve haver a aprovação pelo Congresso Nacional, mediante decreto legislativo de tais convenções. Em segundo lugar, esse ato deve ser ratificado pelo chefe de Estado, mediante depósito do respectivo instrumento. Em terceiro lugar, deve haver a promulgação de tais acordos ou tratados pelo presidente da República mediante decreto, em ordem de viabilizar a produção dos seguintes efeitos básicos essenciais à sua vigência doméstica. Primeiro, publicação oficial do texto do tratado. Segundo, executoriedade do ato de direito internacional público que passa, então, e somente então, diz o ministro Celso de Mello, a vincular e a obrigar no plano do direito positivo interno, e cita precedentes anteriores a este julgamento. Invocou também o ministro Celso de Mello, nesse acórdão, doutrina do ilustre ministro Francisco Rezec, que naquela ocasião era o juiz da Corte Internacional de Justiça, em Haia, e autor do Direito dos Tratados, no qual, em 1984, portanto, há bastante tempo, ressaltava a imprescindibilidade da promulgação e da publicação por ordem presidencial dos tratados celebrados pelo Brasil, sob pena de absoluta ineficácia jurídica desses atos internacionais no plano doméstico. Ocorre que o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, invocado pela defesa, não foi promulgado no Brasil e, portanto, não é lei doméstica invocável numa Corte de Justiça. O Ministério Público, no entanto, poderia nem contestar esse argumento e bastaria para nós referirmos à seguinte circunstância. Foi justamente a defesa de direitos humanos que motivou a edição da Lei Complementar 135, que é a Lei da Ficha Limpa, que alterou a Lei Complementar 64. Ficou ali estabelecido que são inelegíveis
os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena por crimes lá enumerados. Essa lei foi fruto de iniciativa popular, sendo resultado de uma ampla mobilização da sociedade civil, foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A proteção ao direito à boa governança foi já enfatizada no mesmo Conselho de Direitos Humanos e no Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que apontaram, por exemplo, o vínculo entre corrupção e violações de direitos humanos. Em discurso de março de 2013, a alta comissária para os Direitos Humanos da ONU, Navi Pillay, destacou que corrupção mata. No âmbito do Conselho de Direitos Humanos, foram aprovadas as resoluções 68 e a resolução número 7, sobre o papel da boa governança na proteção e promoção de direitos humanos, bem como a resolução número 23, sobre o impacto negativo da corrupção no gozo dos direitos humanos. Também cabe mencionar a Carta Democrática Interamericana da Organização dos Estados Americanos, cujo artigo 4º lista a probidade, a responsabilidade na gestão pública, entre outros, como componentes fundamentais ao exercício da democracia. E nessa seara, a Lei da Ficha Limpa traz restrições ao direito a ser votado, que tem fundamentos associados à defesa de direitos humanos, tais como o direito à boa governança e o direito à democracia substancial. É por esta razão que a lei aplicável, neste caso, ao invés de violar direitos fundamentais, ela os protege. E, finalmente, no terceiro tópico, neste tempo que me resta, devo enfatizar a importância devo enfatizar que, neste caso concreto, o devido processo legal foi observado. O devido processo legal trata do tempo e do modo para a tomada de decisões judiciais aderentes à lei, com racionalidade, equilíbrio, contendo excessos, abusos, riscos de voluntarismo e precipitação de convicções subjetivas. A toda evidência, a exaltação feita pelo requerido quanto à excelência do comitê, a importância do direito internacional dos direitos humanos, a qualidade da decisão cautelar adotada, a força das relações internacionais sobre a ordem interna, não se dirigem ao Tribunal Superior Eleitoral. Devem dirigir-se ao órgão judicial capaz de reverter a causa de inelegibilidade, que, segundo o artigo 26C, é, no caso concreto, o terceiro grau de jurisdição. Encerrado o meu tempo, eu reitero, em nome do Ministério Público Eleitoral, a impugnação feita e as razões que fundamentaram os pareceres já exarados nos autos. Agradeço a Vossa Excelência.